Olá pessoal, meu nome é Jamília Barbosa e nós estamos começando mais uma História 24 Horas. E nós vamos falar aí do avanço da colonização. Como a gente sempre faz, primeiro a gente tem que se localizar no tempo, tem que se localizar no espaço, e a gente vai perceber que esse processo aí vai acontecer do final do século XVI até o século XVIII, né? Acaba se consolidando aí no século XVIII. É uma longa caminhada que vai envolver várias partes e é isso que a gente vai trabalhar agora. Então, se eu estou falando do século XVI ao século XVIII, a meados do século XVIII, então eu ainda estou falando de um período que a gente chama de Brasil colonial, né? Não é pré-colonial, colonial, ok? Então, vamos começar. A consolidação dos portugueses vai se dar na América a partir de 1580, né? Isso vai acontecer principalmente no litoral do Nordeste e Sudeste. São os primeiros locais que serão ocupados. Mas isso também vai dar uma aumentada, pessoal, a partir da União Ibérica. Sim, a União Ibérica, vocês devem lembrar, um período que vai de 1580 a 1640, entre Portugal e Espanha. É a união entre Portugal e Espanha. Como assim, Jamília? Pensa da seguinte forma. A América Portuguesa pertencia a Portugal. É óbvio, né, minha gente? E aí teve a união da Espanha. A Espanha passa a governar Portugal. Como assim, Jamília? Lembra que o rei de Portugal vai morrer e o parente mais próximo, por coincidência, sei lá o que, obra do destino, vai ser Filipe II da Espanha. Então ele também passa a ser o rei de Portugal. Então o que é que isso vai trazer, vai ter como consequência? O Tratado de Tordesilhas não vai servir para nada. Se o Tratado de Tordesilhas existia para dividir o mundo entre dois países, que era Espanha e Portugal, porque vocês sabem que eles são importantíssimos, né, minha gente? Dividir o mundo por dois. Então, se o mundo estava dividido entre os dois, o que é que acontece? Não precisa mais, uma vez que a gente tem o mesmo governo, tanto da Espanha quanto de Portugal, e isso vai facilitar com que a gente possa expandir o nosso território, entendeu? Vocês vão ver aí que, como não tem mais isso, a gente começa a entrar no território espanhol. Isso mesmo. O resultado disso tudo aí, minha gente, é que a gente vai ter uma grande expansão territorial durante os séculos XVI, XVII e XVIII. E aí a gente vai ter a ocupação do interior do Nordeste, da região amazônica, do Centro-Oeste e do Sul do Brasil. É isso mesmo, a gente vai ter aí um aumento considerável. Outra coisa que a gente tem que falar é que as motivações para levar a gente a expandir todo esse território vai ser a exploração de novas riquezas, escravização dos povos indígenas, busca por metais preciosos, catequização dos indígenas. Ou seja, nós temos aí vários motivos que vão envolver várias pessoas, vários agentes diferentes e que vão fazer com que o nosso país aí cresça, né? Na época a gente não era nem país, a gente era uma colônia, né? Posso esquecer disso na hora de falar, não. Então, até 1580, o lugar que a gente tinha subido, a gente ido mais longe, era Itamaracá. Sabe aquela que tem a música de Reginaldo Rossi? Itamaracá é uma ilha encantada. Mais ou menos por aí. Procura aí que eu cantei e acabei com a música do homem. Então, era o lugar mais longe que a gente tinha ido, que a gente tinha expandido. Mas a coisa vai começar a mudar, né? Não que a gente não tivesse tentado ir mais longe, pensa comigo. Tentamos adentrar na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Ceará, quer dizer, eu estou dizendo o nome das regiões hoje, viu, minha gente? Mas essas regiões aí ou eram ocupadas por indígenas, ou tínhamos franceses ocupando a região. E outro ponto importante, a coroa portuguesa não tinha dinheiro para investir. Sendo assim, como é que a gente vai conquistar essas regiões? Então, impossibilitava aí o domínio português nessas regiões. Qual foi a solução de Portugal? Vamos criar expedições para enfrentar os indígenas e expulsar os franceses. Sim, porque nós somos disso. Vamos botar esse povo para correr. Então, o primeiro passo é: vamos começar a construir fortes e fundando um povoado aqui, fazendo uma aliança com os índios do outro lado. O resultado é que ainda no século XVI nós vamos ter um importante avanço territorial, o que vai possibilitar a luta e a expulsão dos franceses do litoral maranhense ainda não, né? Já é século XVII. No início do século XVII, em 1615, tá? Mas aí a gente não para por aí, quer dizer, vocês já viram que a gente já deu uma subida aí no mapa.
Agora a gente vai mais para baixo. A gente vai ocupar o litoral sul, que hoje corresponde às áreas de Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. A gente vai ocupar essa região aí até o final do século. Até o final não, definitivamente aí até o século XVIII, tá? Antes disso, eram regiões que não eram dominadas por portugueses, mas eram dominadas por jesuítas. Sim, vocês lembram que os jesuítas tinham uma missão aí para lá de importante, que era converter a população nativa ao cristianismo? Pois é, e lá eles fizeram aldeamentos e missões, então eles mandavam nessa área, literalmente eles mandavam. E aí a gente vai ver que há uma necessidade aí de meio que ocupar essas regiões. Então nós vamos ver que esses locais serão marcados também pelo comércio que vai ter aí com regiões como Uruguai e Argentina. Bem, o resultado dessa ocupação nessas regiões vai resultar aí em disputas de fronteiras entre portugueses e espanhóis que vão lutar pelo direito de controlar povoados e rotas dessa região. A gente avança, mas não é sem confusão, né, meus gente? A gente vai arrumar uma tretinha aqui, outra ali, para poder dar certo. E o interior do Nordeste, né? Porque a gente vê que hoje nós temos um país enorme. O território hoje do Brasil na América só vai perder para quem? Para o Canadá e para os Estados Unidos. Sendo assim, nós temos um território imenso. Mas como é que a gente conquistou isso? Porque lembra, a gente começa no litoral nordeste, do Nordeste e do Sudeste. E de repente a gente cresce desse tanto. Pois é, vamos entender como é que a gente entrou para o interior, adentrou no Nordeste. Então, pessoal, em 1560, nós vamos começar as primeiras expedições autorizadas pelo governador Duarte Coelho. Essas expedições vão seguir o Rio São Francisco, mas eles vão encontrar dificuldades por conta da resistência nativa, da resistência dos indígenas. Eu falo tão rápido que tem hora, né, que até vai. Assim mesmo. Então, como a gente vai ter essa resistência, então vai dar um trabalhinho para fazer esse processo de interiorização. Mas ele vai ganhar uma forcinha graças à economia açucareira. Aí você vai perguntar, peraí, Jamil, como assim? Os canaviais estão lá no litoral. O que é que tem a ver com o interior do Nordeste? Pois é, para esses produtores de açúcar produzirem o tal do produto, eles precisavam de quê? Precisavam de força motriz. Uma força que movesse aí os moinhos. E essa força era muito utilizada a força animal, ou seja, a gente tinha aí gado, né? Fora que também esse gado era utilizado para alimentação. Mas pensa comigo, pecuária e agricultura junta não dá certo. Você criou lá, tem um monte de gado, tá criando aí um monte de gado junto numa plantação de cana. Qual é a lógica? O gado vai quebrar as cercas, vai invadir o pasto e vai destruir a plantação. Sem condição. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos observar que vai ser criada uma lei em 1701 que vai dizer assim, olha, você pode criar gado, desde que seja a 66 quilômetros do litoral. Olha a jogada. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou empurrando essa criação de gado para o interior. E só para vocês ficarem bem conscientes, viu? É daí que a gente vai observar surgir a cultura do vaqueiro. É através dessa interiorização, viu? É aí que surge a figura do vaqueiro. Se tem alguém aí metido a vaqueiro, já fica sabendo de onde é a sua origem. É mais ou menos desse período, né? Eu lembro que a gente tinha a lei do quarteamento, onde a cada bezerro nascido, a cada 4 bezerros, um era do vaqueiro. E assim a gente vai construindo aí a nossa cultura. Começa a partir daí. Já pensou? Tá vendo? Se eu não digo isso pra vocês, vocês não iam saber nunca. Bora lá. Então a gente tem que entender de onde foi que saíram essas expedições para ocupar o litoral, ou, perdão, o interior do Nordeste. Bem, a gente tem 2 focos bem específicos. Então, de um primeiro vai sair ali de Salvador, na Bahia, e eles vão explorar as regiões do norte de Minas, sul do Maranhão, interior de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Piauí. E aí, ó, criação de gado. É tanto, minha gente, que pode prestar atenção. Pensa aqui em Bodocó. Bodocó tem uma bacia leiteira impecável. É importantíssimo, uma bacia leiteira importantíssima dentro do estado. E aí até você fica se perguntando como, né? Mas aí a gente consegue compreender que essa criação de gado não é algo novo.
É algo muito antigo, tá bom? Outro local que a gente vai ver sair também expedições para o interior vai ser a partir de Olinda, sim, minha gente. A gente vai sair aí, vai adentrar na margem direita do Rio São Francisco, vamos no interior do Pernambuco, vamos para o Pará e vamos para o Rio Grande do Norte. Ou seja, a gente já entrou aí, vocês viram que a gente tem o litoral do Nordeste, perdão, minha gente, a gente tem o litoral sul, o Nordeste a gente já ocupava, né? Mas a gente vai aumentar essa ocupação. Mas a gente tem uma mudança significativa no litoral do Nordeste. Oxi, de novo. No litoral sudeste. Deu uma doida na professora, foi? No litoral sul. Oxi, saiu. Então a gente vai ver aí que isso vai crescer consideravelmente. E a gente já foi aumentando. E aí a gente já entrou pro interior do Nordeste, a gente já tá aí caminhando meio que pro Centro-Oeste. E aí, minha gente, nós vamos para a região Norte. Sim, e o que é que vai nos levar para lá? As famosas drogas do sertão. E antes que você pense em qualquer outra coisa, as drogas do sertão nada mais eram do que recursos encontrados na natureza que podiam ser transformados em mercadorias lucrativas, como cacau, castanhas, pimenta, baunilha, cravo, cascas de árvores, entre outros. Então, isso era conhecido como drogas do sertão. E só para vocês terem noção, isso tinha um alto valor no mercado europeu. Então, por que não adentrar na região norte? E aí, a região amazônica, ela já era ocupada aí pelos jesuítas. Não esqueçam disso, essa galera aí, eles já tinham seus aldeamentos, suas missões ali, e eles controlavam, a palavra é essa, os nativos, tá? E aí a gente vai ver que, além dos jesuítas, vai entrar um novo grupo, que é exatamente a galera que quer explorar essas riquezas coloniais, essas drogas do sertão. E isso vai se intensificar a partir das primeiras décadas do século XVII. Se eu estou falando do século XVII, eu estou falando de 1601 até 1700. Se é primeiras décadas, então eu estou falando de 1610, 1620, por aí, né, minha gente? Então, a partir do momento da expulsão dos franceses do Maranhão, que foi em 1615. Sendo assim, é bem no início mesmo, porque eles vão acabar saindo do Maranhão para ocupar essa região, vai ser um ponto de saída. Então, minha gente, essas drogas, como é que elas eram retiradas? Qual era a mão de obra utilizada? A mão de obra indígena. Aí a gente já vê um conflito com quem? Com os jesuítas. É uma briga que a gente já vai ter no Maranhão, vai ter aí, vai ter na região sul, e a gente vai ter esse conflito constante com os jesuítas. Lembrando que esses indígenas eram aí escravos, a mão de obra era escrava. E os jesuítas questionavam bastante isso, porque, de acordo com eles, não deveria haver a escravização de indígenas. Mas brasileiro que é brasileiro, ele vai achar uma brecha. E qual foi a brecha achada? A Guerra Justa. O que era a Guerra Justa? Pessoal, era a luta dos portugueses, dos fiéis católicos portugueses, não só portugueses e espanhóis também, lá na Península Ibérica, que eles vão lutar contra os infiéis. Quem eram os infiéis? Os muçulmanos. Sim, a gente vai pegar essa ideia de guerra justa lá da Europa e vai jogar aqui no Brasil como? Simples. Os índios que promoverem guerra, então nós vamos fazer uma guerra contra eles. Isso é a guerra justa. Então quem perder vai ser escravizado. Adivinha quem perdia, meus gente? Ou então, tem umas aldeias aí que são muito rebeldes, e aí o que é que a gente vai fazer? Vamos dominar esses povos também, escravizar. Então, vocês conseguem perceber aí que é uma desculpa para dominar esses povos. Essa é a verdade. Outra coisa que a gente precisa falar é que com essa região, a gente vai acabar aí promovendo sim o alargamento das fronteiras portuguesas. Mas, gente, olhando no mapa do Tratado de Tordesilhas, quando a gente coloca já aí nesse período das drogas do sertão, a gente já vai ver que a gente avançou muito no território espanhol. Não esqueçam disso. Mas que não era mais espanhol, era português também, já que era o mesmo rei, né? O problema é quando acaba a União Ibérica, que aí a gente já avançou, os portugueses já avançaram, a gente já dominou um bocadinho de área.
Mas aí a gente tem um outro motivo para aumentar o nosso território. E qual vai ser, minha gente? A descoberta do ouro na região das Minas Gerais, né? Então, por aqui isso acontece. Primeiro, vamos lembrar que Portugal, no século XVII, estava passando por muita dificuldade econômica. Sim, então o que é que ela queria? Que ele queria estimular para que as pessoas encontrassem metais preciosos, porque isso ia fazer com que o mercantilismo desse certo. Lembra daquela regrinha do mercantilismo? A gente tinha aí a questão do metalismo, o acúmulo de metais. Pois é, então a ideia que era estimular, então eles ofereciam grandes recompensas. Baseado nisso, uma galera conhecida aí como bandeirantes vai no final do século XVII e vai começar a descobrir e provas concretas da existência de ouro nessa região. Olha que maravilha. Qual foi a consequência? Aumento da população. Isso é lógico, né, minha gente? Imagina aí. A gente descobre que tem ouro ali, sei lá, na nossa cidade vizinha. Vai todo mundo correr para lá. Todo mundo também vai querer arrumar um ourozinho, né, minha gente? Ficar rico. Imagina naquela época. Foi um aumento populacional muito grande. E com esse aumento populacional vai surgir vilas, vai surgir aldeias, sim. A gente também vai ter um aumento das rotas comerciais aí que vão ligar diferentes regiões para abastecer as minas. Como assim, Jamila? A gente vai integrar o gado do Nordeste com os produtores de alimento do Sul e a gente ainda vai ligar tudo isso aos portos do Rio e de São Paulo. Ou seja, minha gente, ali virou um centro econômico mais do que vivo. Então, tudo isso vai promover o crescimento econômico da colônia, que no caso era a base da econômica. Perdão, era a base econômica do Império Português. Ou seja, não pense que Portugal estava tirando dinheiro de outro lugar, não. Era daqui mesmo. Qual é o outro problema? Sim, se por um lado eles estavam aí realmente ganhando, lucrando com sua colônia aqui na América Portuguesa, por outro lado, a galera que estava aqui, os colonos que estavam aqui, eles vão começar a questionar as ordens metropolitanas. E isso vai ameaçar o controle português sobre a América Portuguesa. Sim, minha gente, eu tenho que falar de uma coisa que eu pulei. O que foi que eu pulei? Vamos falar dos bandeirantes? Como é que eu esqueço desses caras? Não posso esquecer deles. Eu falei, eu vou falar agora. Então, pessoal, os bandeirantes são carinhas que são considerados até heróis na história nacional. É verdade isso. Mas vocês, depois dessa aula, vocês pensem e analisem se eles realmente devem ser considerados heróis, ok? Porque se vocês forem principalmente para a região, para São Paulo, vocês vão encontrar monumentos aos bandeirantes, no caso, a bandeirantes específicos, nome de rua, essas coisas. Mas a gente tem que pensar no impacto que eles causaram também. Então, quem eram os bandeirantes? A gente vai pensar que, num primeiro momento, a ocupação colonial vai se dar no estado de São Paulo, onde vai ser fundada a Vila de São Vicente. É o início de tudo. O problema de São Vicente é que eles não tinham extensão territorial suficiente para plantar cana, né? Porque eles ficavam ali próximos à Serra do Mar, mas eles viviam de agricultura. O problema é que essa agricultura não tinha tanta lucratividade quanto o açúcar, né? Então, quando a gente compara o crescimento do Nordeste dessa época com a Vila de São Vicente, a gente vai ver que o Nordeste faz de crescimento e aqui nada. Então, eles precisavam ganhar dinheiro. E aí, o que é que eles vão fazer? Começar a capturar indígenas. E a gente vai dar um nome a esse movimento de capturar indígenas de bandeiras. Enquanto as pessoas que praticavam as bandeiras, a gente vai chamar de bandeirantes. Quais são as consequências? Conflitos diretos com os jesuítas, uma vez que eles estão pegando quem, minha gente? Os índios e jesuítas. Aí tinham vários aldeamentos, então era muito comum essa prática dos bandeirantes invadirem os aldeamentos e pegarem esses nativos. O interessante é que essa galera aí vai andar bastante, percorrendo inclusive até o centro-oeste e chegando até o Paraguai para capturar essas pessoas. Então, como eles caminhavam bastante, eles nesse percurso, eles vão acabar criando postos de descanso. Que é isso, minha gente? Eles vão ter lugares para descansar e esses lugares vão ser transformados em aldeias e vilas. Vocês estão entendendo como é que a coisa funciona, né? Nessa criação de vilas
de aldeias e vilas. Alguém passa, eu preciso dormir, eu preciso comer, e aí a gente vai criando esses pontos de apoio. Então, outro ponto que vai fazer com que os bandeirantes, vamos dizer assim, chamem a atenção ou comecem a crescer cada vez mais, é a questão de que eles também eram contratados para lutar contra os indígenas e contra os quilombolas. Era o que a gente chama de sertanismo de contrato, ou seja, eles são contratados para pegar essas pessoas ou acabar com esses quilombos. Um exemplo muito famoso é a destruição do quilombo de Palmares de 1695, comandada aí por Domingos Jorge Velho, que tem sim um monumento lá em São Paulo, né? Então a gente tem que questionar aqui: será que realmente podemos considerar essas pessoas como heróis? Eu admito, eles têm uma importância aí na interiorização, no alargamento das nossas fronteiras, na construção da nossa história, principalmente na questão territorial. Mas a gente também tem que botar aí nessa balança, começar a pesar o quanto isso foi caro, o quanto isso custou em vidas, na destruição de aldeamentos, e em outros tantos fatos. Então, a gente precisa também estar atento a isso e saber aí direitinho analisar esses pesos e essas medidas, ok? Então, pessoal, é basicamente isso que vai promover, tudo isso que eu falei para vocês, é o que vai promover o aumento do nosso território, ok? A gente ainda vai falar mais sobre esses assuntos aí, tipo o ouro, a gente vai falar, pegar um conteúdo, um capítulo só para falar um pouco mais sobre ele. Mas por enquanto é o suficiente. Qualquer dúvida, leiam um livro de vocês, assistam o vídeo de novo, façam as atividades e até a próxima. Beijo, galera!